Olá, esse é o canal Espírita Fraterno. Muito obrigado por estar aqui, prestigiando e acompanhando o nosso trabalho sobre o estudo da doutrina espírita, hoje com o Encontro com Kardec número 33, onde nós vamos estudar as questões 439 até a 454A. Essas questões falam de dois temas interessantes, que é ainda sobre todo o grande tema de sonambulismo, fala sobre o êxtase e a dupla vista. São questões muito interessantes que, com essas questões, ele fecha esse capítulo, que é o capítulo 7º, da emancipação da alma. E mais adiante nós teremos já o início do outro capítulo, no outro encontro. É muito importante a gente deixar sempre muito claro, como eu sempre procuro orientar, que faça um estudo, não leia simplesmente as questões. Estude. Eu, mais uma vez, agradeço por estar aqui. Te convido agora a assistir o início do nosso estudo. Êxtase. Perguntas 439 a 446. Qual a diferença entre o êxtase e o sonambulismo? O êxtase é um sonambulismo mais apurado. A alma do estático é ainda mais independente. O espírito do estático penetra realmente nos mundos superiores? Sim, ele os vê e compreende a felicidade do que os habitam, razão por que gostariam de neles permanecer. Mas há mundos inacessíveis aos espíritos que ainda não estão bastante purificados. Quando o estático exprime o desejo de deixar a Terra, fala sinceramente? E não retém o instinto de conservação? Isso depende do grau de purificação do espírito. Se vê a sua posição futura melhor que a da vida presente, esforça-se por romper os laços que o prendem à terra. Se abandonássemos o estático a si mesmo, sua alma poderia abandonar definitivamente o corpo? Sim, ele poderia morrer. Por isso é preciso chamá-lo por meio de tudo o que o possa aprender a este mundo, sobretudo fazendo-lhe compreender que a maneira mais certa de não ficar lá, onde vê que seria feliz, consistiria em partir a cadeia que o retém ao planeta terreno. Há coisas que o estático pensa ver, mas que, evidentemente, resultam de uma imaginação abalada pelas crenças e preconceitos terrenos. Assim, nem tudo o que ele vê é real? O que ele vê é real para ele. Mas como seu espírito está sempre sob a influência das ideias terrenas, pode ver a sua maneira, ou melhor dizendo, pode exprimir o que viu numa linguagem condizente com os seus preconceitos e as ideias em que foi criado, ou com os vossos preconceitos, a fim de ser mais bem compreendido. É sobretudo nesse sentido que ele pode errar. Qual o grau de confiança que se pode depositar nas revelações dos estáticos? O estático pode enganar-se com muita frequência, sobretudo quando quer penetrar naquilo que deve continuar a ser mistério para o homem, porque então se deixa levar por suas próprias ideias, ou se torna joguete de espíritos enganadores que se aproveitam da sua exaltação para o fascinar. Que consequências se podem tirar dos fenômenos do sonambulismo e do êxtase? Não seria uma espécie de iniciação à vida futura? É, melhor dizendo, a vida passada e a vida futura que o homem entrevê. Que ele estude esses fenômenos e neles encontrará a solução de mais um mistério que a sua razão procura inutilmente devassar. Os fenômenos do sonambulismo e do êxtase poderiam conciliar-se com o materialismo? Quem os estuda de boa fé e sem prevenções não pode ser materialista nem ateu. Veja que fica muito claro que, nesse caso aqui, na ideia do sonambulismo, a pessoa, ela fica se movimentando, mas com a visão em outro lugar, não é isso? No êxtase, por exemplo, né? Completamente extasiado, que quer dizer parado inteiramente, sem movimento, né? Nesse caso, ele tem a total vivência de onde está e muitas vezes quer ficar lá, porque às vezes está em mundos superiores, como nos diz o texto, e às vezes quer ficar lá. E é claro que isso não é bom. Você não pode, de maneira nenhuma, tentar contra o adiantamento do final da sua existência corporal. Isso de jeito nenhum. E nesse caso, existe inclusive esse risco que os espíritos nos informam aqui, e que é preciso que seja ajudado por outros espíritos benfeitores que nos acompanham
normalmente, para evitar esse tipo de coisa, entendeu? Isso é muito importante estar em mente. Quer dizer, então, recapitulando, o êxtase, na realidade, é uma espécie de sonambulismo, isso é um pouco diferente, né? E que você fica completamente estático, né? Sem nenhum tipo de movimento de forma nenhuma. Quer dizer, isso aí você tem essa liberdade de visitar outros mundos com muito mais clareza do que no sonambulismo comum. Dupla vista. Perguntas 447 a 454A. O fenômeno designado pelo nome de dupla vista tem alguma relação com o sonho e o sonambulismo? Tudo isso é uma coisa só. No que chamais dupla vista, o espírito ainda está mais livre, embora o corpo não esteja adormecido. A dupla vista é a vista da alma. A dupla vista é permanente? A faculdade sim, o exercício não. Nos mundos menos materiais que o vosso, os espíritos se desprendem mais facilmente e se põem em comunicação apenas pelo pensamento, sem excluir, todavia, a linguagem articulada. É por isso que em tais mundos a dupla vista é uma faculdade permanente para a maioria de seus habitantes. Seu estado normal pode ser comparado ao dos vossos sonâmbulos lúcidos, e esta é também a razão pela qual eles se manifestam a vós mais facilmente do que os que estão encarnados em corpos mais grosseiros. A dupla vista se desenvolve espontaneamente ou pela vontade de quem a possui? Na maioria das vezes ela é espontânea, mas não raro a vontade também desempenha importante papel. Se tomares como exemplo algumas dessas pessoas, a quem se dá o nome de adivinhos, algumas das quais dotadas desta faculdade, verás que é com o auxílio da própria vontade que entram no estado de dupla vista, ou naquilo que chamas visão. A dupla vista é capaz de desenvolver-se pelo exercício? Sim, o trabalho conduz sempre ao progresso, dissipando o véu que encobre as coisas. Esta faculdade tem alguma relação com a organização física? Certamente que o organismo desempenha o seu papel, mas há organismos que lhe são refratários. Por que é que a dupla vista parece hereditária em certas famílias? Por semelhança da organização que se transmite como as outras qualidades físicas. Depois, a faculdade se desenvolve por uma espécie de educação que também se transmite de um ao outro. É verdade que certas circunstâncias desenvolvem a dupla vista? A moléstia, a proximidade do perigo, uma grande comoção podem desenvolvê-la. Às vezes, o corpo vem a achar-se num estado especial que permite ao espírito ver o que não podeis ver com os olhos do corpo. Os tempos de crise e de calamidades, as grandes emoções, todas as causas, enfim, que sobreexcitam o moral, provocam às vezes o desenvolvimento da dupla vista. É como se a providência, diante de um perigo que nos ameace, nos desse o meio de afastá-lo. Todas as seitas e todos os partidos perseguidos nos oferecem inúmeros exemplos desse fato. As pessoas dotadas de dupla vista têm sempre consciência de sua faculdade? Nem sempre. Consideram isso perfeitamente natural e muitos creem que, se cada um se observasse melhor, todos veriam que são como eles. Poder-se atribuir a uma espécie de dupla vista a perspicácia de certas pessoas que, sem nada terem de extraordinário, julgam as coisas com mais precisão do que as outras? É sempre a alma que irradia mais livremente e julga melhor do que sob o véu da matéria. Pode esta faculdade, em alguns casos, dar a presciência das coisas? Sim, também dá aos pressentimentos, pois há muitos graus nessa faculdade, e o mesmo indivíduo pode ter todos os graus ou apenas alguns. No caso específico da dupla vista, a pessoa está acordada, ela não está dormindo. Ela está acordada, mas a alma tem mais liberdade do que se estivesse dormindo, por exemplo, né? Então, e isso pode ser natural, pode ser uma questão espontânea, né? Como pode ser também provocado, como os videntes, por exemplo, né? Só que nesse caso você pode desenvolver ou não esse tipo de faculdade, porque a grande maioria das pessoas, na realidade todos nós, os espíritos nos ensinam isso, que todos nós somos médiums, todos nós, em maior ou menor grau. Isso tudo é uma faculdade natural da gente, né? Inclusive tem um trabalho do André Luiz em que ele explica fisiologicamente até a glândula
pineal, que é a epífise, em que é ela que regula, inclusive, a maior ou menor incidência de mediunidade através da cristalização, cristalização dela própria, né? Do próprio tecido dela, uma coisa nesse sentido que eu aconselho que se aprofunde, e a qualquer momento a gente pode trazer essa informação mais detalhada. Mas então, como eu ia dizendo, todos nós temos, em maior ou menor grau, e a gente pode educar isso, né? Nós temos, por exemplo, muitos relatos de pessoas que no momento da aflição têm algumas visões, que é o caso nada mais é do que a dupla vista, né? Diante de um perigo ou num pressentimento de dificuldade com uma pessoa querida, né? Todos nós temos isso aí, mais uma vez dizendo que pode se manifestar em maior ou menor grau, ou até nunca se manifestar também, né? Vai muito de cada um. Porque na realidade, o que está vendo, quem está vendo, não é o físico, não é o corpo, não é o cérebro, é a alma que transmite para nós, para os nossos órgãos sensoriais de visão, aquela imagem que ela está vendo. Você imagina uma situação assim, você está aqui agora me assistindo, está vendo o nosso estudo, aí de repente você começa a imaginar, poxa, onde é que está meu filho? Será que está bem na escola? Onde é que está meu pai? Está no trabalho? Será como é que está a coisa em tal lugar? Ou eu preciso ir a tal lugar? Isso acontece com todo mundo. Você pode estar prestando atenção em mim aqui e de repente pensar em outra coisa. Nesse momento que você pensa, você não se transporta para lá? Você está aqui me vendo, mas ao mesmo tempo você não consegue ter aquela visão de como estará a escola do meu filho agora, por exemplo, né? Como estarão as coisas lá fora, ou então você escutou um barulho, caramba, será que isso é algum problema na rua, um desastre, um acidente, você não te remete? É praticamente a mesma coisa. Só que no caso da dupla vista é uma coisa assim muito real, você vê com muita nitidez. É o caso dos videntes, quer dizer, as pessoas que têm essa visão, né? Esse desenvolvimento desenvolvido ao ponto de conseguir ou ser provocado e parar, se concentrar e começar a ver, ou espontaneamente falar, caramba, estou com pressentimento e eu vi fulano em tal lugar, assim, 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 será que está tudo bem? Aí você liga a pessoa, não, o fulano acabou de cair, se machucou, e tal, né? Isso pode acontecer. Esse é o caso da dupla vista. É isso que eles nos explicam aqui. Muito bem, pessoal. Mais uma vez eu agradeço estarem aqui participando desse trabalho conosco, dos encontros com Kardec. E com relação ao próximo encontro, que vai ser o número 34, nós estamos no 33, vai ser o 34, na semana que vem, eu quero dar tipo assim, vou passar um dever de casa, né? Tipo uma escola em que você vai ter um dever de casa para fazer até lá. O próximo encontro, nós vamos falar sobre o resumo teórico do sonambulismo, do êxtase e da vida dupla, que nada mais é, como eu já expliquei numa outra ocasião, que é o resumo teórico nada mais é do que um resumão, né? Tudo que foi falado naquele capítulo é praticamente resumido em algumas palavras, com alguns exemplos por Kardec, nessa parte do resumo teórico, porque ele era um didático, ele era um pedagogo, era professor, um cientista das letras, né? Então, uma pessoa que tinha métodos de ensinamento, método de aprendizado, muita didática, de uma forma geral. E ele fazia, no final de tudo, esse resumão para recapitular. Esse resumo teórico é da questão 455, quer dizer, na verdade é uma questão, 455, que tem 3, 4, 5, 6 e meia, 6 páginas e meia. Portanto, ele é um pouco extenso. E eu acho que não fica muito didático colocar todo esse texto na tela para vocês ficarem lendo ou ouvindo. Eu acho que não é muito didático isso. Então, eu quero dar uma sugestão, fica aqui essa sugestão, de que leiam a questão 455, o resumo teórico dessas três coisas que eu falei, do sonambulismo, do êxtase e da dupla vista. É muito importante isso para que o nosso trabalho continue sendo assim dinâmico, né? E procurando ser o mais didático possível, de uma forma bem clara, bem fácil de vocês entenderem. Repetindo, se eu colocar na tela, com todo respeito, vai ficar até um pouquinho maçante vocês lerem tanto o texto de uma vez só, sem ter perguntas e respostas. Uma coisa é você ter perguntas e respostas, como a gente tem feito, e comentar no meio, ou depois de uma, ou duas, ou três, ou no final. A outra coisa é você colocar um texto de 6 páginas, direto, né? Um texto de uma vez só. Isso acaba dispersando.
tira a atenção e você já chega na terceira página, na quinta tela, sexta tela, porque não dá em 2, 3 telas, você já esqueceu a primeira. Então, a intenção é essa. Mais uma vez eu agradeço vocês estarem aqui, muito obrigado. Eu sempre peço a gentileza de deixar o seu joinha, se está gostando, se inscrever no canal, porque nós temos ainda muito poucos inscritos, e a ideia é que a gente possa proliferar um pouco mais essa informação desse estudo da doutrina espírita, e eu conto com você por isso. Se achar que tem alguma questão que deva comentar, fique à vontade, compartilhe com seus amigos se achar que é importante também. Muito obrigado, até o próximo encontro, fique na paz.